Sabe aquela nota 1000 na redação do Enem? Muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas a verdade é que existe um código, um verdadeiro mapa para chegar lá. É exatamente esse código que a gente vai decifrar juntos hoje. 1000. Esse é o número mágico, né? A nota máxima. E olha, pode até parecer uma montanha bem alta para escalar, mas com a estratégia certa, com o mapa correto, é totalmente possível chegar lá no topo. Então, a grande pergunta é, como é que se decifra essa nota máxima? A chave, gente, não é só ter uma inspiração divina em escrever um texto bonito. O segredo está em entender as regras do jogo, em saber exatamente o que o avaliador está procurando em cada linha da redação. E para entender esse jogo, a gente vai mergulhar fundo no que o Enem chama de competências. Pensa nelas como 5 grandes pilares. Cada um vale 200 pontos. A gente vai passar por cada um deles. Primeiro a base, que é o português correto. Depois, o tema, que é sobre ter o que falar. Aí veio a defesa, ou seja, como organizar os argumentos, a conexão, para deixar o texto todo amarradinho, e por fim a solução, com a famosa proposta de intervenção. Bora começar então. O primeiro pilar é o alicerce de tudo, é a base da nossa construção, o domínio da norma culta da língua portuguesa. Na prática, o que isso quer dizer? Significa mostrar que se sabe usar a gramática, a sintaxe, enfim, escrever de acordo com o português padrão. É como se fosse o primeiro filtro, sabe? Se a base não estiver sólida, a construção toda pode balançar. E é aqui que muita gente boa acaba perdendo ponto, às vezes por puro descuido. São aqueles errinhos que, quando somados, fazem um estrago. Uma crase que faltou, uma vírgula no lugar errado, um erro de concordância. Até a separação de sílabas no fim da linha, a tal da translineação, pode custar caro. E claro, nada de gíria ou linguagem de internet, né, pessoal? Então, para garantir esses 200 pontos, não tem muito segredo não. É sentar e estudar gramática, fazer exercício para fixar as regras e ler. Ler muito. É a leitura que vai aumentar o vocabulário e dar aquela intimidade com a língua formal. Ok, com a base do português afiada, a gente sobe um degrau. Agora vamos falar de conteúdo. E essa é a competência 2, entender o tema e mostrar que se tem repertório para discutir. Aqui, o jogo muda um pouco. A avaliação vai olhar se o tema foi compreendido de verdade, se foram usados conhecimentos de outras áreas, tipo história, filosofia, filmes. E, claro, se a estrutura da redação é aquela que a gente já conhece: introdução, desenvolvimento e conclusão. O grande perigo aqui é o que eles chamam de tangenciar o tema. É quando se fala sobre o assunto de forma geral, mas não sobre o problema específico que a proposta pediu. Outro erro clássico é ficar só copiando trecho do texto de apoio ou usar umas ideias muito batidas, de senso comum, sem um bom fundamento. Para mandar bem aqui, a dica de ouro é destrinchar o tema, olhar cada palavrinha-chave com atenção. E no dia a dia, consumir de tudo. Ler notícia, ver filme, ler livro, tudo isso vira bagagem, vira repertório para usar na hora certa. Beleza, já temos o domínio da língua e um monte de ideias na cabeça. Mas, e agora? Como é que a gente organiza tudo isso? É aí que entra o pilar número 3, a arte de defender um ponto de vista com argumentos bem estruturados. Essa competência é sobre o projeto de texto. É sobre selecionar as melhores informações, relacionar os fatos e organizar tudo de um jeito que convença quem está lendo. É construir uma linha de raciocínio clara do começo ao fim. O que derruba a nota aqui? Argumentos que não conversam entre si, ou pior, que se contradizem. Ou então ideias muito superficiais, sem aprofundamento. É quando o texto parece um monte de afirmações jogadas, sem um plano por trás. E tem uma pergunta mágica para evitar isso. Uma palavrinha que muda tudo. Por quê? Para cada afirmação que for feita, a gente tem que se perguntar por quê? Essa curiosidade de criança é o que leva ao aprofundamento de verdade de um argumento. Então, as duas estratégias matadoras são essas. Primeiro, questionar o porquê de tudo. E segundo, antes de sair escrevendo, fazer um rascunho, um esqueleto do texto. Planejar o que vai em cada parágrafo. Isso faz toda a diferença do mundo. Certo, o esqueleto está montado. Agora a gente precisa colocar os ligamentos para conectar tudo. Chegamos na competência 4, a coesão. É ela que vai dar fluidez para o texto, vai fazer a leitura deslizar. Aqui, o foco é bem técnico. Os avaliadores vão ver como as palavras de ligação são usadas, os conectivos, as conjunções, os pronomes. São essas pecinhas que transformam um conjunto de frases num texto de verdade, com começo, meio e fim bem amarradinhos. Os erros aqui são fáceis de identificar.
Sabe quando um texto fica repetindo a mesma palavra toda hora? Ou quando usa um mas onde caberia um portanto? Isso quebra o ritmo. A falta de conexão entre um parágrafo e outro também é um problema bem grave. Para não cair nessas armadilhas, o caminho é estudar os conectivos e ter uma listinha deles na manga. Usar sinônimos para não repetir palavras. O objetivo é esse, fazer a leitura fluir sem nenhum tropeço. E com o texto todo estruturado, argumentado e bem conectado, chegamos ao gran finale, a última peça desse quebra-cabeça, a competência 5, a proposta de intervenção. Aqui não basta só apontar o problema, tem que propor uma solução. E não é uma solução qualquer, tá? Tem que ser algo concreto, detalhado, prático e um ponto super importante, que respeite os direitos humanos. Para garantir os 200 pontos aqui, a proposta precisa ter 5 elementos. É um checklist bem simples. Qual é a ação? Quem é o agente que vai fazer? Qual o modo ou meio para isso acontecer? Qual a finalidade, ou seja, para que fazer isso? E, por fim, um detalhamento de um desses pontos. Tem que ter os 5, sem exceção. E na hora de pensar no agente, tem um macete famoso que ajuda muito, o tal do GOMIFIS. Ele representa governo, ONGs, mídia, indivíduo ou iniciativa privada, família, escola e sociedade. Fica bem mais fácil de lembrar quem pode agir para resolver o problema, né? Então, pessoal, recapitulando, esse é o código completo da redação Nota 1000. Os 5 pilares são: primeiro, escrever certinho. Segundo, entender o tema e ter o que dizer. Terceiro, organizar as ideias de forma lógica. Quarto, conectar tudo para dar fluidez. E quinto, fechar com uma proposta de intervenção completa. Com esse mapa em mãos, a redação Nota 1000 deixa de ser um mistério e vira um projeto. Um projeto que, com estudo e prática, está totalmente ao alcance de ser construído. É uma questão de começar a colocar os tijolos no lugar certo. Quer tirar 900 mais no Enem? Saiba como!